aqui uma cliente loirona com esse cabelo ondulado e eu vou estar aplicando a técnica Pladek para um cabelo cacheado, um cabelo ondulado, um cabelo com bastante movimento, sem camadas marcadas e conectando toda essa ondulação e sim, aplicando em todos os estilos de corte de cabelo com esse movimento de ondulação, esse tipo de cacho, tá certo? Da mesma forma, eu vou estar criando uma franja nela, uma base com gradação, o cabelo totalmente graduado aí, com movimento, com um caimento legal. Para quê? Para que eu valorize essa ondulação e crie nela, então, um desenho de corte para que o estilo de movimento do cacho dela crie um movimento maior, um caimento legal e ela então consiga ajeitar melhor esse cabelo. Porque o grande problema da cacheada, da ondulada, é encontrar um corte, não é o modelo do corte, é a técnica de corte para que a gente consiga então dar um resultado no dia a dia, para que ela ajeite melhor esse cabelo e que fique então um cabelo sem volume, sem aquele efeito lá de leque na ponta. Então, na minha proporção, vocês estão vendo que é uma cliente de muita quantidade de cabelo, ela tem volume, então ela quer que eu tire esse excesso de volume. Então, eu vou estar dividindo esse cabelo ao meio e vou criar a minha base de divisão, como eu sempre digo para vocês, respeitando o caimento desse cabelo, com linhas inclinadas. Vou dividir de orelha a orelha e um comprimento mediano também, por mais que seja mediano, eu vou respeitar toda a minha técnica para mim sempre ter essa segurança em qualquer tipo de cabelo. Dividido então em quatro partes. Vou começar então a subdividir em linhas inclinadas, respeitando a proporção para cada divisão. O topo, eu sempre gosto de dividir todo ele junto. Próxima camada, eu vou estar dividindo em 3 partes. A cliente de cabelo cacheado, uma dica bem importante para vocês, ela não gosta de o efeito recém-cortado no cabelo. O que é o efeito recém-cortado? Então, tudo que você proporcionar peso para esse fio, vai ser um efeito recém-cortado, aquela ponta com aquele efeito novelo de lã que eu mostrei para vocês. Então, desde o comprimento, a gente entendendo isso, a gente precisa aplicar nesse comprimento, já desde o comprimento. E como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês. A base do cabelo dela tá reta. E da mesma forma, eu vou continuar com essa base reta e nu, ok? Então, é um quase reto. Por quê? Porque a última camada dela é uma camada sempre mais lisa. Então, ela já me trouxe esse histórico. Então, agora, na hora de estar fazendo esse comprimento, preciso lembrar disso. A camada de baixo sempre é mais lisa. Então, o topo, ele sempre faz mais cacho e a camada de baixo sempre faz uma ondulação maior. Então, vou criar o comprimento para ela com a cabeça inclinada. Então, se ela quiser tirar 3 dedos no comprimento, vou tirar 2 a 0 grau, 2 dedos a 0 grau. Primeiro comprimento bem na linha reta
E os outros comprimentos, para fazer o estilo em U, eu vou apenas inclinar, eu vou aliviar essa ponta aqui. Então, é como se fosse um V bem fechado. Então, é um U, ó, é arredondado com o formato na ponta mais arredondada. Esse é o formato em U. Vou criar do outro lado. E por quê? Se ela me pediu 3 dedos, por que é que eu vou tirar 2 agora? Eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que a cliente não gosta desse efeito recém-cortado? É isso que eu vou ensinar para vocês. Mas antes, eu vou avaliar os 2 comprimentos, ver se está tudo certo. E eu vou estar melhorando alguns pontos que eu posso estar percebendo que está irregular. Às vezes a cliente ela já vem com um lado do cabelo um pouco maior. Por isso que antes de dar continuidade eu vou avaliar e eu vou perceber que ainda eu preciso tirar um pouco mais do outro lado. Como é uma forma livre de criar esse comprimento em U, eu preciso ir criando aos poucos, tá? E avaliando que agora está tudo ok. Como também nos estilos de V ou qualquer desenho que você criar, você precisa, sim, você cria o comprimento na forma livre e para isso você precisa estar fazendo a conferência desses comprimentos para prosseguir com esse corte. Feito isso, feito a primeira parte, feito a base do corte, que é aqui que você cria, todo o corte vai ser baseado com esse comprimento. Agora eu vou criar aquele comprimento que eu falei para vocês, aquele efeito que ela não gosta de recém-cortado, fazendo como? Eu vou trazer esse comprimento um pouco inclinado, tá? E eu vou tirar mais um dedo desse comprimento, ou meio dedo, depende da gradação que você quer criar. Uma gradação leve. E na point cut eu vou estar então fazendo a primeira gradação de leve aí nessa ponta. Para quê? Para que eu tire esse efeito pesado desde o comprimento. Feito meu comprimento, cuidando então com esse efeito recém-cortado, eu vou partir para a segunda camada. Como eu falei para vocês, ela sempre traz para mim a reclamação que a parte de baixo ela fica sempre mais lisa. Então você vai pensar assim: ai, Dani, mas então eu vou criar mais gradação. Você está totalmente errado. Você precisa, quanto mais leve a ponta, tá? Mais as camadas já vão subindo e criando então essa gradação maior. Então aqui nessa camada eu vou criar uma gradação com um ângulo diferente. Então vocês vão ver que eu vou começar a 45 graus e depois eu vou a 90 graus. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou estar trabalhando com 2 ângulos aqui nessa gradação. Então eu vou começar essa gradação a 45 graus. E depois eu estarei trabalhando a 90 graus. Próxima camada. A 45 graus e a 90 graus. A 45 graus, na point cut e a 90 graus.
Chegando aqui, eu preciso terminar, porém, se eu inclinar essa gradação para lá, estarei criando uma gradação maior. Então, vou separar com uma linha inclinada e vou fazer ao contrário do movimento que eu vinha fazendo. E assim proporcionar para todos os fios o mesmo comprimento. Ó. Do outro lado agora. A 45 graus. E a 90 graus. A 45 graus e a 90 graus. E eu estou partindo então para a penúltima mecha, eu ainda tenho a minha guia ali embaixo, porque eu tenho que respeitar a inclinação desse cabelo. Por isso que eu vou fazer a 45 graus. E agora a 90 graus. Se eu repetir o movimento com essa última mecha, eu vou estar proporcionando uma gradação inclinada para ela. Então, por isso que eu tenho que fazer o movimento contrário do que eu estava fazendo. E assim eu só vou fazer a minha conferência. Está tudo ok. Vamos partir então para a última mecha da parte de trás. E como eu falei para vocês lá no início, esse cabelo, ele faz mais ondulação no topo. Eu quero valorizar isso. Então, se eu criar uma gradação na horizontal, ele vai ficar mais marcado ainda. Eu preciso, então, criar uma gradação na vertical. E da mesma forma como eu trabalhei com 2 ângulos na parte de baixo, na última camada, eu também vou estar trabalhando com 2 ângulos. Seleciono a primeira mecha. E vou continuar, então, a 90 graus. E vou também a 45 graus aqui. E assim eu vou continuando todo esse topo. Vocês perceberam que eu comecei de fora para dentro? O topo, como eu tenho menos quantidade para subdividir, eu trabalho ele com aquele mesmo movimento de quando termina a gradação aqui, eu trabalho primeiro de um lado, depois eu trabalho de outro. Vocês vão ver que eu vou estar trabalhando em toda essa gradação dessa forma. Então, a 90 graus. Tô chegando então ao final
da última gradação. Terminando o movimento. Então, como eu vim naquele movimento, agora eu vou fazer um movimento contrário. E vou analisar alguns pontos que eu preciso ir melhorando. Então, por que que eu faço isso? Primeiro, para fazer a minha conferência e para mim analisar todo o movimento de ambos os lados. Se eu fizesse a minha conferência para o mesmo lado, sem dúvida, eu estaria proporcionando o mesmo movimento se caso eu achasse necessário. E aqui eu estou proporcionando um movimento diferente. Chegando ao final, eu vou criar uma leve camada mais curtinha aqui no topo. Então, eu criei um triângulo, um mini triângulo, só inclina um pouquinho, um mini triângulo, e aqui eu vou dar, então, um acabamento na point cut. Mas, Dani, até agora tá tudo igual, tá tudo igual. E como é que a gente vai, então, dar esse diferencial para essa cliente de cabelo ondulado? Entra, então, a minha técnica do desbaste embutido. Todos os cabelos cacheados, ondulados, qualquer estilo, eu trabalho com o desbaste embutido e com a forma livre. Então, eu vou trabalhar com toda essa camada, eu crio uma linha do topo até embaixo e eu vou fazer o meu desbaste embutido. Olha, mais ou menos uns 8 dedos da ponta, no caso dessa cliente. Por quê? Porque o cabelo dela é mais ondulado. Você precisa analisar a formação do cacho. Eu quero que ele conecte o movimento. Então, eu analiso que para formar toda essa ondulação, é em média de 5, 6 a 8 dedos que acontece na ponta esse movimento. Se é uma cliente com um cacho um pouco mais fechado, um cacho mais afro, eu vou estar trabalhando com o desbaste embutido mais na ponta. E sim, posso estar trabalhando na forma livre, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, no caso dessa cliente, ela tem um movimento e ele mais ou menos precisa de 8 dedos para criar esse movimento. Pouco a mais sempre do que realmente é. Então, vai ser nessa linha que eu vou começar do comprimento embaixo, vou deslizando o meu dedo até chegar no topo. E a gente vai proporcionar uma conexão e uma harmonização do movimento do cabelo dessa cliente. Perceba que eu estou subdividindo em 3 partes em função da quantidade dela. Ó. Eu começo com o comprimento de baixo. Eu inclino aqueles 90 graus e vou aliviando a ponta, ó.
terminado meu desbaste embutido, quero sim criar um movimento livre nesse cabelo. Por que não? Por que não criar uma identidade diferente para esse cabelo? Olha, a formação da ondulação dela. Então percebam que ele está totalmente alinhado, mas eu quero um pouco mais. Então eu vou selecionar algumas partes e na técnica livre, tá? A mais ou menos 5 centímetros, 6, e eu vou deslizar a minha tesoura e vou criar apenas alguns pontos, porque eu também não quero dar um aspecto muito grande para esse cabelo de talvez um desfiado, porque ele pode sim se transformar num desfiado. Se você tem dúvida, está inseguro, para um cabelo ondulado e cacheado estar trabalhando com essa técnica, seca ele da forma natural e analise aonde você pode criar um efeito de gradação livre para esse cabelo. Concluída então toda a parte de trás, vamos partir para a parte da frente. Para a parte da frente, eu quero criar um movimento em U. Então, eu vou tirar um pouco mais dessa ponta e aliviar esse comprimento para que não pese a frente, que esse é o nosso objetivo. Não quero uma frente reta, quero uma frente um pouco mais arredondada. Então, eu vou dando continuidade no meu desenho. E eu vou aproveitando o movimento do ombro. Então, eu não projeto esse cabelo nem para a parte da frente, nem para a parte de trás. Eu respeito totalmente esse caimento da parte do nascimento desse cabelo. Da mesma forma também como ela vai utilizar no dia a dia esse cabelo. Agora do outro lado. E tá feito o comprimento então da parte da frente. Como é que então vamos criar agora todo o desenho que eu quero para a parte da frente? Como eu já falei para vocês, criações da parte de trás e da frente são totalmente diferentes. Por isso que eu divido de orelha para trás e orelha para frente. Então, sim, eu terminei o ciclo, tá, de criação da parte de trás, dei o comprimento para a parte da frente, que é o essencial. Agora sim eu vou estar criando então a parte da frente. Então vou dividir novamente de orelha a orelha. E eu vou subdividir essa frente, separando a parte da franja. Então, em triângulo, eu vou subdividir e eu vou escolher aqui o comprimento que eu quero proporcionar para essa parte da frente. Então, eu sempre, para o restante que sobrou, eu já tenho um comprimento. Agora, eu vou criar o ponto A, aqui eu tenho o ponto A e aqui o ponto B. E pela escolha da cliente, eu vou estar fazendo um comprimento mais ou menos na linha entre a boca e o nariz. E com um estilo mais comprido. Eu não quero uma franja reta, eu quero ela alongada para depois eu estar conectando com a outra parte do cabelo. Então, vou alinhar bem, vou criar o meu desenho bem certinho, eu quero um triângulo mais fechado, porque ela tem uma quantidade maior aqui na frente. Então, se eu fizer um triângulo muito aberto, estarei proporcionando para ela uma quantidade muito grande de cabelo para essa frente. Então, olha o desenho que eu criei.
Então, da mesma forma, eu não posso limitar ela para que ela utilize desse comprimento para apenas um lado. Eu quero proporcionar para ela uma divisão, um caimento para todos os lados, tá? Por mais que ela use apenas para um dos lados. Então, na forma livre, eu vou deslizar a minha tesoura até chegar no último comprimento dessa frente. Agora eu vou selecionar toda essa quantidade de cabelo. Vou colocar para o outro lado. E eu já tenho um comprimento aqui. Agora eu vou conduzir essa franja para frente. Eu vou dividir ao meio. E aqui eu tenho, então, toda a parte da frente, da franja que eu criei. Eu vou estar dividindo ao meio. E eu vou criar uma linha inclinada. É como se fosse uma abertura em triângulo. Aqui eu tenho uma linha. E aqui eu tenho outra linha. E aqui eu tenho outra linha. E o meu resultado aqui. Então, eu quero uma frente com movimento. Eu não quero uma franja quadrada, eu quero ela mais arredondada. Porque quando ela jogar para o lado, vai ter sim uma quantidade grande de cabelo, porém com essa linha diferenciada. Uma franja diferente, que é outro grande problema da cliente de cabelo ondulado ou cacheado. Quando é feito franja, fica uma franja pesada, quadrada, sem movimento, sem caimento e sem conexão com a outra parte. Vou juntar tudo isso e vou criar uma gradação de leve. Vou já dividir uma linha inclinada e vou trabalhar da mesma forma com um desbaste embutido. Inclinando e criando aquele efeito 3D. O que é o efeito 3D? É quando eu inclino a mecha, começo de baixo e vou aliviando até chegar no comprimento de cima. No último comprimento. Então, eu começo no comprimento de baixo, na point cut, até chegar no último comprimento. Esse é o meu desbaste embutido na técnica Pladek. Desculpa. Da mesma forma, vou aliviar na técnica livre em alguns pontinhos. Então, tudo que a gente proporciona para esse cabelo atrás, eu não vou deixar de também estar aplicando na parte da frente. Nessa parte da frente, eu vou ter que criar, então, a conexão com essa franja e também uma gradação. Então, aqui estarei conectando, tá? Na forma livre,
Com o comprimento da franja, eu vou deslizando o meu dedo e a tesoura e eu vou proporcionando então um desbaste nessa frente, bem suave e bem sutil. Agora do outro lado. E criei então a conexão da frente com as laterais. A minha gradação aqui vai ser baseada nesse comprimento que eu criei, então eu vou estar projetando todo esse cabelo a 45 graus e na point cut eu vou deslizando o meu ângulo para que eu alivie e crie uma sobreposição, na point cut, como se fosse um desbaste embutido na gradação. Então, chego no comprimento e da mesma forma o outro lado. Feito então os dois lados, eu vou selecionar uma quantidade maior aqui, eu vou estar projetando para a parte da frente, porque eu quero fazer uma conexão dessa gradação. Deixa eu cobrir aqui. E eu vou juntar toda essa parte do topo. E a 90 graus, na point cut, eu vou estar criando meu desbaste embutido nessa região do topo. Feito isso, eu quero um pouco mais de leveza nessa frente, então na forma livre, eu vou deslizando a minha tesoura e vou criando, como na parte de trás, na forma livre. Terminamos então esse corte de cabelo e eu vou estar finalizando para vocês e mostrando o resultado então. Então eu tenho aqui o resultado para essa cliente, para um cabelo ondulado, sem camadas marcadas, com uma franja totalmente leve e da mesma forma com a conexão em todo esse cabelo. Então vocês percebem que olhando, a parte da frente tem a sua gradação, mas ele representa então esse desenho em U que eu criei. E aqui então o resultado da parte de trás. Sem camadas marcadas, com movimento e aquela gradação livre que eu criei, você praticamente não percebe nesse cabelo. Então resultado 100% para quando ele ficar natural, quando ele criar sua forma natural, ela vai conseguir super estar ajeitando esse cabelo e sem dúvida com resultado incrível pelo fato de ela ter uma quantidade grande e a gente precisar aliviar isso, então com a técnica Plada, que com certeza você vai conseguir proporcionar isso para sua cliente.